E hoje eu vou compartilhar com vocês qual que é o ciclo de criação de um SaaS ou de um software, da ideia até a execução e como que você consegue coletar alguns números dele. Olá, aqui é o Túlio Faria da DevPlan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai explorar aqui um pouquinho o ciclo da criação realmente de um projeto. Vou mostrar para vocês qual é o projeto, como que veio a ideia, tudo para vocês sobre essa execução, né, então, desse projeto aqui. Então vai ser bem interessante para a gente olhar da parte de negócios até mesmo a parte de execução, a parte técnica. Muita coisa, obviamente, vou passar mais alto nível, como é a questão da parte técnica, porque ela é bem profunda, mas a intenção aqui é que você acompanhar um pouquinho, que em alguns meses dá para a gente fazer alguns testes e aprender muito com esses testes. Antes de começar aqui o vídeo, recados bastante importantes. As camisetas que eu uso aqui nos vídeos estão disponíveis na UziDev, então se você quiser incentivar aí o canal, ajudar a gente, tem o link aqui embaixo, tá? Então você consegue utilizar todas as camisetas que eu uso aqui nos vídeos. E além disso, tem um link para o Decode English, se você quer dar um up aí no seu inglês para trabalhar para o exterior. Tem um link também do Decode English. E aproveitando que a gente está na fase aí de declaração de imposto de renda e tudo mais, se você precisar de ajuda com imposto de renda, tem a Conta 49, que é a minha contabilidade digital, especialista em programadores, tá? Então, se você trabalha para o exterior também, a gente consegue te ajudar e é bem legal, porque a gente está ajudando muito o programador a economizar em impostos, porque está sendo feita a declaração de forma errada, tá? Então, dá uma checada aqui embaixo também e sempre avisa lá que vocês vieram por um vídeo aqui no canal, que eles vão te dar um descontinho. Um assunto bastante recorrente aqui no canal é a criação de SaaS, principalmente como um projeto paralelo, não um side hustle. Eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho de como que foi o ciclo de criação desse SaaS, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho dele, de como que surgiu, quais são os números, o que eu aprendi com ele e principalmente o porquê, né? Então, da onde saiu essas ideias, vamos dizer assim. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é legal a gente organizar aqui é da onde que surgiu a ideia. Bom, a gente tem uma mentoria, chama Simple SaaS. Depois também vou deixar um link aqui embaixo para um grupo no WhatsApp, para você ficar sabendo das últimas novidades, tá? A gente está para lançar uma novidade envolvendo o Simple SaaS e envolvendo a criação de SaaS também. Vai ter um link aqui embaixo. Mas o grande detalhe, um dos desafios que a gente propõe para os alunos dentro do Simple SaaS é fazer uma semana de ideias todos os dias, tá? Então, foi um desafio que a gente fez entre dois encontros do Simple SaaS. E qual que é a intenção? É você ter 5 ideias por dia durante 5 dias, né? Ou 7 dias. Então, você pode ter de 25 a 35 ideias numa semana. É muita coisa, mas a intenção não é a gente julgar essas ideias, é simplesmente a gente coletar e começar a pensar sobre o mundo, pensar sobre problemas que a gente poderia resolver envolvendo software e tudo mais. Eu fiz também, lógico que o meu número foi muito menor, então essa é a minha lista de ideias que eu tive durante o Simple SaaS, né, da primeira versão que a gente fez. E aí o que acontece? Uma dessas ideias surgiu esse exportador de públicos de campanha. É uma coisa muito específica para quem faz campanha no Facebook, etc. Mas como que surgiu essa ideia? Uma coisa que é bem legal, durante o Simple SaaS, a gente, tendo essa semana de ideias, etc., recebi uma mensagem do meu gestor de tráfego, né? Então, a gente tem um gestor de tráfego que faz as campanhas para a gente no Facebook, etc., de todos os negócios meus, é ele que cuida, que é o Alan, e ele mandou uma mensagem no grupo que a gente tem interno, né, falando se existe uma forma de baixar os dados de um site. E aí ele falou do KNAI, e aí a gente foi olhar, né, que ele queria fazer um lookalike, etc. E a partir dessa mensagem dele, a gente começou a explorar formas de fazer isso. E aí que surgiu essa ideia de um exportador de públicos de campanhas. Por que tem 2 itens aqui? Porque um tem informações que a gente não quer compartilhar aqui no vídeo ainda. Eu peguei só o suco, digamos assim, aqui para vocês entenderem qual que é a intenção. Só voltando um pouquinho aqui na fase de ideação, tá? Durante essa semana, todo mundo que estava participando do Simple SaaS tinha que gerar 5 ideias por dia. Qual que é o grande detalhe? A grande sensação de todo mundo é de cansaço, né? Então, de você exaurir todas as suas possibilidades, uma coisa que acontece bastante, tá? Se você fizer isso com bastante frequência. Mas qual que é o aprendizado disso? É principalmente a gente ter o hábito de ter ideias. A ideia de fazer 5 por dia é simplesmente para botar uma barreira um pouquinho mais alta do que uma, mas a grande aprendizado aqui é a gente ter o hábito de ter ideias. E o que é isso de ter ideias? Tá? É de você olhar o simples app no celular e você começar a desconstruir esse app e pensar que você poderia fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor.
E aí, uma coisa que é bem legal, vale tudo, tá? Então, ideia é só para você exercitar, né? Então, para fazer seu cérebro pensar sobre isso, pensar sobre resolver problemas. Essa era a intenção nessa semana que a gente fez isso. Obviamente, eu mostro dentro do Simple SaaS da onde você pode pegar essas ideias e tudo mais, mas pensa sobre isso. Você precisa listar ideias e depois a gente tem que desenvolver essa ideia. Então, eu preciso justificar para mim mesmo por que eu preciso deixar essa ideia antes, ou executar essa ideia antes do que as outras, né? Então, porque ela vai me trazer um resultado X. Então, eu preciso me convencer de que essa ideia é a ideia que eu tenho que executar. E aí o que aconteceu? Esse exportador de públicos de campanhas me parecia a ideia que traria para a gente um resultado mais interessante, porque a gente conseguiria usar esse público para todos os produtos nossos aqui, para todas as empresas que eu sou sócio, enfim, para todos os lugares que a gente faz campanhas do Facebook, etc., a gente conseguiria utilizar esses dados. Então fazia muito sentido para mim fazer isso, né? Aparentemente não ia dar tanto trabalho. E aí o que a gente fez? A gente começou a procurar no Google, a gente não tinha achado nada relevante, pode ser que eu não tenha usado os termos corretos, né? Então, de exportador de públicos de campanha, algo nesse sentido, pode ser que a gente não tenha usado nada, algum termo correto, mas na ocasião a gente não achou nada. E, aliás, isso daqui eu fui fazendo junto com os alunos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente estava fazendo. E a gente começou a olhar alguns concorrentes. Então, a gente viu o CNPJ Biz, por exemplo, que é uma base de CNPJs. A gente viu que eles usam AdSense, então tem vários anúncios ali dentro. Eles vendem o CRM deles para você usar esses públicos dentro do CRM para atrair clientes. Mas eles não vendem um público. Então lembra lá que a minha hipótese era de exportar o público. A gente deu uma olhada no SimilarWeb, a gente viu que eles tinham aí aproximadamente, estimado pelo SimilarWeb, 4,8 milhões de visitas por mês. E aí você começa a extrapolar esses números, né? Então, vamos tentar olhar quanto que isso poderia gerar de faturamento por page view, né? Então, pegando esse número e colocando numa ferramenta que estima a quantidade ou o valor que ele pode ter gerado com AdSense. Então, teoricamente, com AdSense ele poderia estar gerando $500 mil por mês. Teoricamente. Vamos continuar com a pesquisa. Depois a gente procurou também, a gente achou o CNPJ Info, e aí isso aqui já tinha me convencido. Falei, parece que a gente tem, né, um mercado interessante aqui. Não sei exatamente o valor do AdSense deles aqui, mas a intenção é só a gente estimar, né? Então, trazer um pouquinho mais de números, de dados sobre o que poderia ser viável, né? Então, me pareceu bastante viável, mas lembra que a primeira hipótese nossa ainda era exportar público, tá? E não era ainda ter essa quantidade de visitas aqui. E o grande detalhe também, a gente viu isso aqui. Quando a gente está olhando para o CNPJ Biz, ele usa a base de CNPJs que a gente está vendo aqui, que é o site público, para trazer clientes para o CRM. Isso também atraiu a minha atenção que a gente poderia usar esse público, essas pessoas chegando no site buscando por um CNPJ para levar para o exportador de público, né? Então, essa era a hipótese ali. Então, beleza. Depois a gente começou a cogitar nomes, né? Então a gente foi procurando por nomes. Geralmente eu faço meio bagunçado, então, por exemplo, tem um brainstorm de nomes aqui embaixo, tem um brainstorm de nomes aqui em cima. No fim das contas, eu utilizei o cnpj.me. Então, se a gente entrar aqui, a gente ainda consegue... Eu tirei a página do ar, vou explicar já o porquê, mas eu tirei ela do ar. E a gente fez essa pesquisa toda. Então, quais são as hipóteses que a gente tem, né, então, para pensar nesse produto? Então, pensando que eu quero ter esse exportador de públicos, a gente extrapolou que a gente pode ter esses CNPJs e usar como diferencial, inclusive, a mesma estratégia do CNPJ Biz. Qual que é a primeira hipótese que eu queria testar? Bom, a primeira hipótese, eu queria ver se eu consigo baixar e processar esses dados, né? Então, não é simplesmente, vamos fazer isso daqui, mas de onde eu vou buscar esses dados? E aqui começou um desafio interessante, porque geralmente aí, depois que você indexa todos os dados e tudo mais, a gente tem em torno de 30 e poucos gigas de banco de dados, né? Então, esse banco é possível de você baixar do site do governo, etc., mas ele vem em CSV e você precisa indexar esse banco. Então, pensa o seguinte, a gente tem todos esses CNPJs, e aqui é a versão dele rodando, tá? Como que eu indexo isso? Como que eu vou buscar esses CNPJs? Então, a gente teve que fazer essa indexação e tudo mais, e esse processamento
leva um tempo considerável. Então, essa hipótese aqui a gente demorou para conseguir fazer, porque ela levava um pouco mais de tempo. Coisas interessantes, já aproveitando, né, que a gente vai falar de alguns aprendizados, coisas interessantes que eu aprendi sobre essa parte de baixar os dados, tá? Então, a gente tem, vamos colocar 32 gigas, só para a gente ter uma ideia. Então, assim, a gente tem essa quantidade enorme de dados aqui. Como que a gente vai armazenar isso, né? Então, o banco de CNPJs do governo, ele atualiza uma vez por mês. Então, uma vez por mês, eu tenho que, de alguma forma, sincronizar ou ajustar esse banco de dados. Então, qual que é o desafio aqui? Eu tenho que pensar numa forma de conseguir manter esse banco atualizado sem muito processamento, porque são milhões de registros e indexados de vários campos, então gera um certo trabalho. Então, um dos aprendizados técnicos que eu consegui perceber aqui na prática é o quanto faz falta indexar, né? Então, se você não tem um índice num banco gigante desse, as buscas demoram muito tempo. Outra coisa que é importante, o index, né? Então, o índice, ele consome muito espaço. Por que disso? Porque para cada campo você multiplica por milhões, né? Então, se você tem 50 milhões de registros e você quer indexar por um novo campo, você vai ter um índice formado por 50 milhões de registros. Então, ele ocupa muito espaço. E eu não consegui pensar numa forma inteligente de perceber o diff, né? Então, a diferença entre um mês e outro, né? Então, por mais que eles sejam sequenciais, você pode ter CNPJs, por exemplo, no meio da base inteira, que ele foi desativado, algo nesse sentido. Então, eu não achei uma forma de fazer um diff eficiente. A melhor forma que eu achei era, eu apago o banco inteiro e subo o outro, né? E aqui tem um outro aprendizado que é interessante. Por mais que a gente fique, nossa, eu vou ficar um tempo ali sem conseguir atender tráfego, né? Então, se eu estiver fazendo esse flip do banco, o que eu vou fazer, né? Então, nesse caso aqui, o que é interessante? Esse flip ele demora pouco tempo, porque eu consigo preparar o banco numa outra máquina e depois eu subo só o dump do banco para o servidor e a partir dali eu faço o restante, tá? Então, muita coisa que a gente pensa sobre downtime, né, que é o tempo de queda, por exemplo, não se aplica tanto, no sentido que a gente não tinha tanto tráfego ainda, né? Então a gente não tinha tantas pessoas usando o produto ainda. Eu posso, uma vez no mês, deixar ele fora 2 horas só para girar o banco, né, de um para o outro. Esse processo, inclusive, é um processo que demora bastante tempo, tá? Então, de processar os dados todos, criar os índices, fazer o dump e etc. Eu criei um monte de script que faz isso para mim, para ficar um pouco mais eficiente, porque senão ia ficar impossível. Mas esse processo funcionou super bem. E aí uma coisa que é bem legal, que é um outro aprendizado, faz muita diferença você rodar esse tipo de situação em um SSD ou no HD normal, tá? Num SATA, por exemplo. A frequência aqui de writing que você faz é muito grande, né? Então, para você processar essa quantidade de dados, e às vezes você faz uma leitura num arquivo gigante, processa e devolve para o disco. Então, assim, dá muita diferença. E, lógico, se você tiver um NVE, você vai ficar mais rápido ainda. Tá? Então, consegui perceber muito que essa preparação do meu banco de dados, ele levava muito tempo se eu fosse fazer num SATA normal. Então, consegui testar em umas 3 máquinas, e toda vez que eu rodava ou no SSD já era um pouquinho mais rápido, no NVE mais rápido ainda. Então, dava para a gente pensar sobre isso. E o grande detalhe, quando que impacta muito isso no pré-processamento? Nas primeiras versões que você precisa fazer essa rodada o tempo todo. Então, era um pouquinho mais chato que você fazia uma mudança para testar alguma coisa, tinha que rodar ele inteiro, ver se resolveu e assim por diante. Depois, eu já deixei, inclusive, numa máquina que era um pouquinho mais lenta, mas deixava lá processando isso por 10, 12 horas e está tudo bem. Por quê? Porque eu não precisava ficar olhando para a máquina, né? Então, deixava ela lá e depois eu girava o banco lá manualmente, sem problema nenhum. Outro detalhe que é importante, né? Então, além do processamento dessa quantidade gigante de dados, existe um outro problema. Onde que eu vou hospedar essa quantidade gigante de dados? Então, lembrando que eu não consegui achar uma forma eficiente de fazer só o diff do banco. E aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar opções, né? Então,
a gente tinha olhado o TursoDB, chegamos a rodar ele em algumas versões, tá? Então rodei coisa de um mês, mais ou menos, no TursoDB. E qual que era o grande detalhe? A gente teve que mudar pro plano Scaler deles aqui. E olha só que interessante, né? Eles têm o que está incluso em $24 era 24 GB. Então, a gente teve que pagar um extra para conseguir colocar esse banco maior. E o grande detalhe é, no SQLite, né, que é a base do Turso, ficou esquisito, né? Então, não ficou tão legal. Então, a gente rodou só um tempinho aqui e depois eu mudei de novo. Mas uma coisa que é bastante legal, no caso desses testes, né? Eu falei com o fundador do Turso, ele tem uma história com o Brasil, acho que ele é brasileiro, se não me engano, morou um tempo, fez Unicamp e tal. Ele é um cara muito bom em bancos de dados. Conversei com ele sobre o problema que a gente estava tentando resolver, e aí eles acharam uma forma, ao invés de eu subir esses dados todos de uma vez, eu mandava um dump do banco para ele e ele trocava o banco para mim. Isso funcionou super bem, né? Então, de fazer essa ideia, mas mesmo assim ainda não funcionou tão bem que no Turso ficou um pouco lento com o SQLite. Mas eu queria chamar a atenção para um outro detalhe. A gente tinha em torno ali de 50 milhões, mais ou menos, de registros só de CNPJs, né? Porque a gente também pegou a base de CNPJs que não estavam... que já tinham dado baixa e tudo mais. E aí, olha só, o que acontece? Quando você faz escrita de dados, você ainda paga acima dos 25 milhões, você ainda paga $1 por milhão. Então, teoricamente, aqui eu ainda ia pagar $25 a mais, né? Então, se não me engano, acho que a gente pegou o plano Scaler, que daria para usar e tal. Mas mesmo que você comece a fazer muito write, você começa a pagar muito ali. Qual que é um outro detalhe? Se a gente fizesse uma sincronização, a gente ia ter que bater nos dois, né? Read e write, até descobrir o que mudou. Também preferi não fazer. Então, a gente conseguiu com eles subir esse banco inteiro num arquivo só, no SQLite para lá. Então, a primeira versão que a gente fez, ele foi exatamente um SQLite. Tá? E funcionou bem. Tá? Então, tem alguns arquivos desses exportados até hoje. Ficou grande e ele não performou tão legal. Né? Então, mesmo com o Turso, mesmo com essa ajuda toda deles ali, não performou tão bem. E o que era performar tão bem? Voltando aqui na ideia, eu queria conseguir baixar e processar esses dados e exportar ao meu público. Né? Então, eu tenho que lembrar que eu queria fazer essa exportação de público para a gente usar aqui internamente. Então, com o Turso, a gente rodou um pouquinho, mas não ficou tão legal. Bom, o que a gente pensou depois? Né? Então, o que eu acabei pensando depois? Foi na mesma época que a gente fez uma parceria com a Hostinger, e a gente estava fazendo a parceria com a Hostinger, eu comecei a olhar para os preços da Hostinger de novo. Inclusive, tem um link aqui embaixo, se você quiser comprar um servidor da Hostinger pelo nosso link, tá? Então, não vai cobrar mais por isso, mas vai te dar um desconto. Uma coisa que é bastante legal, comecei a olhar os planos aqui, e aí, uma coisa que foi interessante, esse plano aqui, ó. Então, lembra que o nosso banco lá, ele tem aproximadamente 30 GB, 32 GB. Na minha cabeça, falei, pô, NVMe, né? Eu escrevi errado aqui, NVMe. Na minha cabeça, falei, pô, 100 GB, ok. Eu coloco o banco de dados lá, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma versão dele, quando eu for girar, eu tenho espaço para fazer isso. Então, eu tenho 32, vamos por 40 GB do banco rodando. Se eu vou colocar uma atualização nova, o que eu faço? Eu trago esses 40, subo, né? Então, importo esse banco nessa minha base de dados. E depois disso, o que eu posso fazer? Eu posso girar e apagar o anterior. Então, eu vou ocupar 80 GB de banco e aí, de espaço em disco, eu apago o outro e fica tudo certinho. E foi exatamente o que a gente fez. Então, eu peguei esse SQLite e fiz isso. Né? Então, peguei o SQLite e coloquei num VPS para ver o que dava de diferente. Então, no VPS da Hostinger. E aí uma coisa que a gente percebeu, continuou lento, não melhorou a performance, pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada no SQLite, etc. Decidi fazer um outro teste. Falei, pô, beleza, vamos tentar fazer outra coisa. Já que a gente já está com VPS mesmo, vamos colocar um Postgres. Um Postgres no VPS. E com o Postgres, a gente conseguiu deixar ele numa performance ok. Né? Então, os dados indexados retornam super rápido, algumas coisas que a gente faz de cálculo. Né? Então, por exemplo, ó, esse gráfico aqui, por exemplo, ele demora um tempinho para gerar,
porque eu achei que a gente ia gerar uma vez só e eu poderia cachear essa informação ao invés de ficar processando o tempo todo. Então, uma das coisas que eu fiz foi cachear isso no código. Inclusive, muito tempo que eu não fazia uma coisa desse sentido, mas a cache que eu utilizei aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da arquitetura desse projeto, a cache que eu utilizei aqui foi uma cache dentro do próprio servidor de dados, digamos assim, que eu criei para esse projeto. Então, a ideia era simplesmente, se eu precisar fazer uma requisição para ele, na primeira subida do servidor, ele gera esse cache e a partir dali ele fica fixo. Por quê? Lembrando que os dados só atualizam uma vez no mês. Então, não tem problema, não precisa ficar calculando isso. Não vai mudar se eu calcular agora ou amanhã. Só vai calcular se tiver acontecido uma mudança no banco de dados entre esses 2 dias. Bom, legal. Com o Postgres funcionou, maravilha. E aí a gente conseguiu exportar os dados, porque até o momento que a gente estava rodando com SQLite, a gente ainda conseguia exportar alguns dados, até mesmo local, né, com o banco na minha máquina e tal, mas ainda estava um pouco lento, então a gente acabou não fazendo isso, mas quando a gente foi para o Postgres, tanto o banco local quanto o remoto ficaram mais rápidos, ficaram mais fáceis de exportar, e a partir daqui a gente já conseguiu ter a exportação dos dados. E o grande detalhe é, essa hipótese a gente conseguiu validar. A gente pegou esses dados, a gente criou os públicos e deu certo, né? Então a gente conseguiu vender, a gente conseguiu aprender com esses públicos, foi muito legal. A gente usa ainda uma parte desses dados para os nossos públicos de Facebook e tudo mais para a divulgação dos nossos produtos. Funcionou super bem e aí eu continuei, falei, vamos ver se a gente consegue vender essa exportação de dados. E aí eu continuei na minha jornada, que era a minha outra hipótese. Será que não dá para a gente monetizar com AdSense? Né? Então, eu queria ver se era possível isso. Uma outra coisa que era importante, aqui no SimilarWeb, o bounce rate era muito alto para o CNPJ bis. Tá? Então, por quê? Porque as pessoas vão buscar um CNPJ e saem. Né? Então, ela não vai ficar navegando. O máximo que pode acontecer é ela navegar por mais meia página aqui na média. Então, a minha intenção era tentar achar uma forma de colocar o AdSense, mas eu tinha que trazer pessoas para o site. Então, eu tinha algumas hipóteses de como controlar o bounce rate. Então, a ideia de colocar por estado, cidade e tudo mais era uma ideia para deixar a pessoa mais tempo no site, mostrar as empresas do mesmo setor, quem eram as maiores empresas baseado no capital social e assim por diante. E aí, o grande detalhe, que era uma outra pergunta que a gente tinha também, né, uma outra hipótese. Será que o público que eu exportar, ele vai comprar? Né? Então, desse público que a gente conseguiu exportar, a gente conseguiu vender? E uma resposta interessante é, para alguns produtos sim, para alguns projetos sim, para outros projetos não. Ele valeu como mais um teste, mas a gente não conseguiu estabelecer ali o mínimo. Olha, vai aumentar pelo menos 1% em vendas se você fizer um público assim. A gente tinha outras hipóteses que a gente não testou, de fazer mala direta, isso a gente não testou. Então a gente tinha alguns links que a gente queria fazer direto, a gente também acabou não fazendo. Vou explicar depois o porquê que o projeto foi meio que culminando a não continuar. Mas outra coisa que a gente queria fazer e a gente fez, a gente começou a cruzar esses dados. Então, o que é muito legal? Quando você começa a olhar para esses CNPJs, e foi a hipótese que a gente teve e a gente conseguiu testar, você começa a achar cohorts, né? Então, formas de olhar para esse dado. Então, a gente começou a olhar por KNAI, olhar por região, olhar por faturamento, por se é MEI ou não, e etc. E a gente conseguiu entender muita coisa dos nossos produtos. Tá? Então, a gente usou essa informação para os nossos produtos internamente. Tá? Então, para todas as empresas que eu sou sócio, e essa história toda que vocês conhecem aqui. Então, assim, a gente começou a cruzar. Então, a gente tem potencial cliente no iFome, no iFood. Legal. No iFood você consegue ver o CNPJ. E se eu trazer isso para cá e consultar mais dados dele, o que eu consigo descobrir a mais? Então, a gente foi cruzando esses dados que a gente aprendeu muito também por isso. E aqui tem algumas outras ideias, né, de formas de monetização, que era a pessoa poder corrigir o perfil. Né? Então, às vezes tem uma informação a mais, colocar o WhatsApp oficial, subir um logo, etc. Ou ainda a pessoa fazer um anúncio para o KNAI na cidade dela. Né? Então, também era uma outra ideia de monetização, a gente não chegou a fazer, porque esse projeto foi consumindo muito tempo. Mas essa foram as hipóteses, a gente testou muita coisa nesse produto, mas o principal para a gente conseguiu exportar os dados. E aí, eu comecei uma jornada
de testar coisas. Falei, pô, é uma oportunidade de uma base muito grande, né? Então, vamos ver se a gente não consegue exportar ou fazer esses dados serem indexados pelo Google, né? Então, depois que eu coloquei no servidor, no VPS da hosting e tal, comecei a pensar nessa arquitetura, de como fazer esse site indexar, como que eu posso transformar ele realmente em uma forma que o Google ache, né, que encontre. E aí foi uma outra jornada que foi muito interessante, porque a gente conseguiu fazer isso aqui de resultado. Tá? Então ainda está indexando. Então o que aconteceu? Mais ou menos em dezembro, ó, perto do final do ano, a gente começou a ter os nossos primeiros cliques. Ó. E aí depois subiu, a gente deu uma rampada para mais cliques e tal. Então a gente chegou a ter 600 cliques em um dia para 17 mil impressões. Né? Então 17 mil pessoas viram para 600 cliques. E isso foi muito legal, porque foi ensinando vários ajustes que a gente podia fazer. Então, a gente via características, ó, então características aqui no público e tal, mas muitos ajustes que eu fazia na forma de indexação aqui me ativava algumas luzes, né? Então, umas luzinhas. Pô, isso aqui, acendeu uma luz aqui que eu não fiz isso num projeto X. Eu não fiz isso na indexação do DevPlano, na conta 49 ou nos meus outros SaaS. Então, toda vez que eu testava uma coisa aqui, isso acendia uma luz e falava, será que eu fiz nos outros? E isso me fez revisar algumas coisas nos meus outros projetos e descobrir muitos problemas, né? Então, principalmente de indexação. Porque aqui, quando eu comecei a brincar de indexar, vamos dizer assim, a brincadeira começou a ficar um pouco mais séria, né? Porque eu fazia um ajuste, então, por exemplo, ó, começou a não indexar, então começou a indexar um pouquinho, foi baseado num ajuste. Depois, quando dá uma rampada, ó, acertei alguma coisa, mas depois caiu, errei alguma coisa, subiu de novo. Então a gente foi percebendo essa variação pelos testes, tá? É lógico que existe outras variáveis como o momento de mercado. Então, por exemplo, é lógico que em dezembro poucas pessoas vão procurar informações de CNPJ. Mas começa o ano, começou a ser um pouquinho mais alto. E na verdade, mesmo eu tirando o site do Argo, ainda continua gerando tráfego aqui, tá? Então, essa é uma coisa interessante desse processo que não desliga, né? Igual um navio, ele demora para parar. E aí você está se perguntando, Túlio, mas beleza, você conseguiu fazer esse tráfego todo, você testou mais uma hipótese, né? Que é de trazer tráfego para você conseguir monetizar com o AdSense, etc. Eu não cheguei a ligar o AdSense, tá? Então não foi não foi um teste que a gente não chegou a ligar o AdSense. Mas por que a gente desligou? O primeiro era, essa briga é uma briga bem custosa, né? Então estava bastante chata, digamos assim, de fazer. A gente conseguiu aprender muito, mas é uma briga tediosa. O primeiro objetivo nosso, a gente foi cumprido, né? Que era só conseguir exportar os dados. Então a gente já estava bem longe aqui e a gente já tinha aprendido muito com isso. Não era a minha intenção, não conseguiria... Eu não me vejo fazendo esse produto, né? Então a gente fez de teste e tal, mas acabei não indo para frente nesse sentido. Não estava me agradando tanto. Coisas que deram certo. A gente conseguiu aprender muito como indexar. Então, assim, a gente conseguiu indexar 300, quase 400 e poucas mil páginas. E aqui a gente está mostrando que não está indexado, mas existe um motivo, né? À medida que a gente foi mexendo para também matar o projeto, a gente aumentou o número de erros. Ó. Então, foi por isso que foi diminuindo ali. Mas foi um teste interessante. Pô, por que o Google não está indexando? E aí você faz uma mudança 14 dias depois para você ver algum resultado. É bastante legal de reparar sobre isso, tá? Então, a gente foi fazendo esses testes para entender melhor sobre isso. Mas o grande detalhe é, se estava indo bem aqui, né? Então a gente estava achando formas de monetizar ou principalmente de pensar sobre o problema, por que a gente resolveu descontinuar esse produto, né? Uma foi por causa do trabalho, né? Então, montar esse banco o tempo todo estava dando um certo trabalho. Eu não estava querendo rodar esse script no servidor, né? Porque eu ia precisar de ter mais espaço, eu não estava afim de investir em mais máquina aqui para isso. Então, não era uma coisa que fazia sentido para mim. O outro detalhe é, depois que a gente brigou esse tempo todo para indexar e etc., tipo, ficou meio assim, sabe? Não era um projeto que me agradava tanto, mas tem um problema que me incomodava um pouco, que a gente fez de testes e acabou me
me desagradando, digamos assim. Os dados são abertos, né? Então você pode pegar os CNPJs e tudo mais e processar e fazer, etc., porque eles são abertos. Só que você precisa responder as pessoas para quando elas pedem para retirar os dados. E a gente começou, à medida que a gente aumentou esse tráfego aqui, a gente começou a ter muita gente pedindo para retirar. E aí, qual que é o grande detalhe? Da forma que eu tinha feito, lembra que a gente explorou muito aqui o fato de ser um mês só, então queixava muito. E aí eu não podia queixar muito mais porque eu tinha que remover essas pessoas que pediram a remoção. Então isso estava dando bastante trabalho, a gente colocou no mesmo sistema de suporte nosso aqui, então começou a chegar bastante requisições assim, então a gente preferiu falar, olha, está dando mais trabalho do que a gente imaginou nesse sentido, então a gente conseguiu fazer exportação, a gente ainda consegue fazer, que é o outro ponto, tá? Então o projeto está deixando de existir somente como site, mas o exportador de dados aqui eu ainda tenho, né? Então eu consigo filtrar o que eu preciso e exportar em CSV para usar como público. Então, esse processo todo funcionou. A gente só está deixando de ter o site disponível, né? Então, essa foi uma coisa bastante interessante. E quais são os aprendizados de verdade, né? Então, coisas que eu descobri. É bastante difícil lidar com bancos grandes, né? Então, esse é um aprendizado. Essa parte técnica toda faz bastante diferença. Uma coisa que me atraiu bastante foi voltar a pensar sobre o VPS. Então, eu comecei a considerar mais aqui o VPS para as minhas soluções. Então, inclusive, a gente vai pegar esse servidor nosso e vai começar a utilizar ele para outras finalidades. Então, foi muito legal ter desbloqueado esse sentido aqui, né? Então, a gente tem máquinas muito boas na Hostinger, por exemplo, rodando no Brasil. Então, essas máquinas estão no Brasil. Então, a gente consegue ter uma performance super legal. Vale a pena a gente utilizar esse esquema. Então, assim, foi bastante bacana o projeto nessa exploração toda. A exploração foi o aprendizado. E o grande detalhe que a gente sempre reforça e realça quando a gente está falando sobre a criação de SaaS, criação de negócios que envolvem software, não é simplesmente o dinheiro, mas simplesmente o quanto que você aprendeu executando esse produto, quanto que você conseguiu desenvolver aprendendo. Então, esse projeto para mim foi um aprendizado gigantesco, né, de como indexar no Google, de como gerir esses bancos grandes, todo esse processo foi muito legal, então trouxe bastante aprendizado. E aí o que a gente vai fazer, tá? Tem um recado bastante importante. Se você entrar em CNPJ ME, eu vou tirar depois esse daqui do ar, né? Então se você entrar em CNPJ ME, você vai ver que tem lá falando que o script está à venda, etc. Quem tiver interesse, né, de comprar o script, ou comprar o código-fonte dele inteiro, a gente conversa, tá? Tem um valor de sugestão lá, mas a gente conversa. Dá para aprender bastante coisa. Se você quer processar essa quantidade de dados para estatística, para fazer alguma outra coisa, vale bastante a pena, tá? Então, é só uma forma da gente aproveitar esse código-fonte. Mas eu vou tirar do ar o meu servidor e tudo mais. Mas antes até da gente desligar, deixa eu comentar uma coisa e terminar o vídeo aqui. Uma coisa que é bem legal. A gente cacheou muita coisa dentro da Vercel, tá? Então, mesmo a gente usando a Vercel, né? Então a Vercel, ela consome os dados do VPS. Então, essa é uma arquitetura bem interessante também. A gente fez a Vercel aqui e a gente fez uma API de dados. Então, todos os dados que a gente vê no site estão na Vercel e ele consome essa API. Então, e aqui a gente fez com o Express normal, né? Então, só uma REST API para pegar esses dados e conseguir processar, tá? Então, essa arquitetura toda e etc., que a gente consegue negociar aqui se você tiver interesse para utilizar ou para fazer um site desse ou para fazer processamento dos dados, etc. Mas foi bastante interessante. E uma coisa importante, não custou muito caro na Vercel, tá? Então, a única coisa que a gente tinha que tomar cuidado é a quantidade de requisições. E uma outra coisa que eu errei, deixa eu mostrar aqui, é isso aqui, ó. A quantidade de requisições serverless. Por quê? Quando eu estava errando bastante, né? Então, aqui foi o ápice que a gente pegou, 1 milhão e tantas requisições. Uma coisa que acontecia era igual nesse caso aqui, ó, quando a gente estava testando com o Turso. A gente tinha muito timeout, né? Então, quando você começa a ter timeout, você está usando o máximo da sua
serverless function até ela dar timeout, né? Até ela cortar. O que acontece? Isso aumenta muito o seu custo. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui ele usou quase que toda a minha cota lá de execução. Por quê? Porque ele começou a consumir muito. Ó. Tá? Então ele consumia 10% ó, do que eu tinha de disponível, que era 1 gigabyte por hora processada. Eu esqueci qual que é o nome dessa métrica aí, mas é o tempo que você tem de horas de processamento. É lógico que está diminuindo porque a gente zerou aqui, inclusive, porque a gente desligou o projeto. Tá? Então, a gente aumenta, começou a ter problemas e tal. Então, assim, foi muito legal que a gente conseguiu conter esse custo também na Vercel, mas um aprendizado que foi muito legal, que vale muito a pena você ter uma máquina virtual para rodar tudo, né? Então, se a gente olhar a Vercel, ela custa $20, né? Então, a gente consegue pagar bem menos aqui, se a gente pegar um plano de 24 meses e rodar praticamente todos os projetos aqui dentro, né? Então, dá para a gente pensar fora um pouquinho da linha comum aí, à medida que fizer sentido. E uma outra coisa que é importante, que isso também abriu a minha mente para outras ideias, é o seguinte: eu tenho essa noção dos meus custos aqui dentro da Vercel e eu sei o quanto custa sair, né? Então, por exemplo, ó, a gente paga lá assim, $20 por mês, por R$100 por mês, que é o equivalente, a gente tem 32 teras de banda e 32 GB de RAM, né? Então, e 400 GB de espaço em disco. Então, dá para rodar muita aplicação também aqui. Então, a gente foi legal descobrir esses wayouts, né? Então, formas de você sair de um vendor lock-in para uma outra solução e como fazer isso, tá? Então, foi uma jornada interessante aqui, tá? Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho disso, né? Como que saiu da ideia, como que a gente executou, como que a gente testou essas hipóteses, que resultados que a gente teve, e lógico que custou aqui, né? Eu paguei o servidor, então, se eu não me engano, acho que ele saiu R$400. Eu não peguei o plano de 24, acho que eu peguei o plano de 12 meses, então ele saiu por R$400, acho, uma coisa nesse sentido. Então, assim, é legal de você testar essas hipóteses e ver o que dá, né? Então, o pessoal brinca que é você jogar as suas ideias na parede e ver qual que cola, né? Então, essa é a intenção desse projeto que eu fiz. Bom, pessoal, é isso, tá? Compartilhei um pouquinho, fez uma linha aqui de como que foi esse giro todo. E uma coisa que é importante, né? Muitas vezes o pessoal fica perguntando, mas você fez tudo sozinho? Sim, esse projeto, geralmente quando a gente faz esse tipo de coisa, né? Igual no Simple SaaS, que eu estou ensinando e tudo mais, eu sempre gosto de fazer junto para mostrar que é possível. E muita gente fica, pô, mas como que você faz isso com essa quantidade de tempo que você tem? Cara, tudo é questão de prioridade, né? Então, no meu caso aqui, eu pegava 1 horinha, meia horinha por dia e fazia alguma coisa, alguma melhoria. E foi assim, até a gente colocar no ar, até a gente validar e a gente achar todos esses números e esses resultados. E logicamente que eu tinha também o alvo aqui de exportar esses dados e utilizar nos meus próprios produtos, tá? Então, essa foi a intenção. E um outro ponto importante, é óbvio que, né, que essas daqui são as ideias que a gente fez dentro do Simple SaaS. Eu mantenho as minhas ideias numa outra página do Notion, tá? Então, mas a intenção é a gente ter ideia todos os dias. Bom, pessoal, é isso. Uma passada aqui sobre como a gente criou e executou um SaaS, ou um software, né, nesse caso, como serviço, e como que a gente testou algumas hipóteses para ele, tá? Então, se você tiver interesse nesses scripts, etc., fala com a gente que a gente combina. Não esquece de comentar o que você achou desse vídeo, se você acha legal esse tipo de conteúdo, tá? E eu te vejo no próximo. Valeu!